Hoje eu vou fazer um editorial diferente com vocês. Eu não vou dar a minha opinião. Eu vou simplesmente pegar o inquérito. Eu vou pegar simplesmente o inquérito. E Xanda Fontes está fazendo uma convocação importante aqui. Dia 10 estamos na rua exigindo essa prisão. Pressão popular agora, tá, gente? Braga Neto e Bolsonaro presos. E eu vou mostrar para vocês essa questão. Zambelli também tem que ser indiciada, investigada. A gente vai mostrar para vocês o relatório que foi disponibilizado no site do Supremo ontem. Eu recebi em primeira mão. E dizer para vocês, gente, já de cara, como a gente está trazendo informações quentes aqui para vocês na manhã de hoje, eu peço para vocês, precisamos de R$100. A gente precisa, na verdade, de mais, tá, gente? Porque a gente passou 2 lives no vermelho. Precisamos de R$100 de Pix, preferencialmente, ou de superchats. Pix é folhademocrata@gmail.com. Se for contribuir com Pix, diga o valor no chat. E precisamos de um membro. Então vamos ler agora esse relatório para vocês entenderem o golpe completamente absurdo de Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho uma fonte no Supremo Tribunal Federal que consegue me adquirir esses documentos. E aí nós temos aqui já aberto o relatório da Polícia Federal, instaurado em 26 de maio de 2023, data do término da investigação, 21 de novembro de 2024. Vamos entender aqui os documentos da Polícia Federal. Tem 884 páginas. Vamos começar da contextualização da investigação. No contexto da presente investigação, apurou-se a constituição de uma organização criminosa, com seus criminosos atuando mediante divisão de tarefas, com o fim de obtenção de vantagem, consistente em tentar manter o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no poder, a partir da consumação de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, restringindo o exercício do Poder Judiciário e impedindo a posse do então presidente da República eleito. Os elementos de prova colhidos permitiram delimitar as ações dos investigados em núcleos, a seguir descritos, evidenciando a criação de uma estrutura de atuação previamente ordenada, com a individualização da conduta penalmente relevante de cada investigado para o atingimento do objetivo descrito. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Havia um núcleo jurídico, que inclusive eu cobri esse núcleo jurídico lá no DCM, além do Gabinete do Ódio. Núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e o núcleo de operacional para o cumprimento de medidas coercitivas. Marcelo Forte, obrigado, meu querido. Queria te dar um beijão aqui. Muito obrigado pela sua ajuda já. Faltam 97 pilas, gente. Vamos contribuir, que é bastante necessário para a gente fazer bem o trabalho. Hoje eu vou opinar menos, eu vou falar mais, porque tem muita coisa nesse documento. É muito absurdo junto. E o Braga Neto autorizou, tá, meus caros? O assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. O plano é absurdo. Vamos lá para a gente seguir aqui. Eu estou recebendo mais alguns bastidores enquanto eu estou lendo aqui com vocês. O grupo investigado criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação do país, que teria como artífices ministros da Suprema Corte Brasileira e do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de prejudicar o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os ataques às urnas eletrônicas não se iniciaram após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Pelo contrário, conforme exposto no inquérito, o grupo ora investigado, desde o ano de 2019, já propagava essa ideia. O objetivo era sedimentar na população a falsa realidade da fraude eleitoral para, posteriormente, a narrativa atingir 2 objetivos. Inicialmente, não ser interpretada como um possível ato casuístico em caso de derrota eleitoral e, o mais relevante, ser utilizado como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato Jair Messias Bolsonaro no pleito de 2022. Para o desenvolvimento dessa empreitada criminosa,
Os investigados durante todo o processo se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital, inquérito 4874. Nesse sentido, os produtores de dados falsos difundiram em alto volume por multicanais de forma rápida, contínua e repetitiva a ideia de que tanto as eleições de 2018 quanto nas eleições de 2022 foram identificadas diversas vulnerabilidades nas urnas eletrônicas que teriam revelado a arquitetura de uma grande fraude para prejudicar unicamente o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, culminando para sua derrota no pleito de 22. Deixa eu já agradecer aqui a Leandrete, aqui, que já mandou uma super contribuição. E vamos lá, meus caros, minhas caras. É isso aí. Obrigado, Lucão. Mas tá... A fonte original é o site do STF, tá? Sempre que eu puder, eu vou trazer documentos aqui para vocês, porque é uma boa para vocês não ficarem só com o filtro da mídia, tá, gente? Eu tô trazendo para vocês aqui o documento bruto. Por mais inverossímil que possa parecer, os investigados sabiam que a narrativa falsa de fraude eleitoral, sendo disseminada por muito tempo por vários canais, especialmente na internet, aplicativos de mensagem, redes sociais, vídeos, entrevistas, etc., em grande volume seria extremamente eficiente para o seu público-alvo. Receber mensagens semelhantes de várias fontes é muito mais persuasivo. O endosso de um grande número de usuários aumenta a confiança na informação que está sendo transmitida, especialmente se a informação vem de um canal ou perfil de rede social com o qual o destinatário se identifica, afinidades ideológicas, políticas, religiosas, etc. Além disso, a repetição maçante das informações, mesmo que falsas, leva à familiaridade, e a familiaridade leva à aceitação por parte dos receptores. Por fim, os investigados ainda fizeram uso de pessoas com posição de autoridade perante o público-alvo para dar uma falsa credibilidade às narrativas propagadas. Nesse processo, no dia 29 de julho de 2021, o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, realizou uma transmissão ao vivo, uma live, acompanhado do então ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, e de outras pessoas, com a finalidade de apresentar o que seriam indícios da ocorrência de fraudes e manipulações de votos em eleições decorrentes de alegadas vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Posteriormente, já no ano de 2022, dando prosseguimento à execução do plano criminoso, na reunião da cúpula do Poder Executivo Federal, entre o então presidente Jair Messias Bolsonaro e seus ministros de Estado, ocorrida em julho de 2022, 13 dias antes da reunião com os embaixadores, foi realizada novamente uma apresentação na narrativa construída para disseminar alegações sabidamente não verídicas, ou sem qualquer lastro concreto, de indícios da ocorrência de fraudes e manipulações de votos nas eleições brasileiras, decorrente de vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação. Além disso, o então presidente utilizou a reunião para disseminar ataques e insinuações de condutas criminosas que teriam sido praticadas pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e principalmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, para impedir a sua reeleição, na opinião delirante do Bolsonaro. Os discursos realizados pelo então presidente e outros integrantes do governo, como o ministro da Justiça Anderson Torres, além do deputado federal Felipe Barros, seguiam exatamente a metodologia desenvolvida pela milícia digital, propagando a ideia de que a vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação em alto volume, sem compromisso com a verdade, realizado por influenciadores em posição de autoridade perante sua audiência, no caso, o próprio presidente da República, assessorado pelo ministro da Justiça e pelo referido deputado federal, teriam conhecimento técnico sobre o assunto como forma de dar maior credibilidade à narrativa perante os seus receptores, no caso, os demais ministros e integrantes do governo federal, demonstrando uma atuação com dolo, consciência e livre vontade na produção e divulgação por diversos meios de narrativa sabidamente falsa. A reunião também teve a participação direta e relevante do então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general da Reserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira,
do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Olha o Paulo Sérgio Nogueira aqui, ministro da Defesa. E o chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, general Mário Fernandes. Mário Fernandes, que virou assessor do Pazuello, com o objetivo de reforçar aos presentes que as Forças Armadas e os órgãos de inteligência do governo federal tinham ciência das fraudes e ratificavam a narrativa apresentada pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O encontro previamente estruturado teve a finalidade de cobrar dos ministros de Estado presentes a promoção e a difusão, em cada uma das respectivas áreas, desinformações quanto à lisura do sistema de votação, utilização da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e desgarrados do interesse público. Logo após o término do segundo turno das eleições presidenciais, mesmo cientes da inexistência de fraudes nas eleições realizadas em 22, o núcleo responsável em promover ações que pudessem desacreditar o processo eleitoral brasileiro, seguindo o planejamento da empreitada criminosa, começaram a atuar de forma mais incisiva, utilizando uma metodologia desenvolvida pela milícia digital para reverberar por multicanais a ideia de que as eleições presidenciais de 2022 foram fraudadas, estimulando seus seguidores a resistirem na frente dos quartéis e das instalações das Forças Armadas, com o intuito de criar um ambiente propício para um golpe de Estado. Nessa linha de ação, os militares Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Marco Paulo Cavalieri e Hélio Ferreira Lima disseminaram um estudo sem qualquer lastro que teriam identificado o registro de votos após o término do horário de votação e a existência de inconsistências no código-fonte das urnas eletrônicas que propiciaram fraudes nas eleições presidenciais. Dando seguimento à execução do plano, no mesmo conteúdo falso foi usado por um argentino chamado Fernando Cerimedo, que foi divulgado inclusive pelo Monark do Flow Podcast, com auxílio do major da reserva Ângelo Martins de Nicoli e do tenente-coronel Marques de Almeida, para disseminar, por meio de uma live realizada no dia 4 de novembro de 2022, o que ele chamou de investigação entre aspas, sobre as eleições brasileiras. O texto publicado no site derechadiario.com.ar afirmou, em resumo, que foram encontradas disparidades entre a distribuição de votos nas máquinas, as urnas, mais novas, modelos 2020, e máquinas urnas mais antigas, fabricadas em 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Segundo o Cerimedo, as urnas fabricadas antes de 2020 geraram uma anomalia a favor do candidato de número 13. Em seguida, o material foi disponibilizado ao vivo, no serviço de nuvem Google Drive, editado pelo então assessor especial da Presidência da República, Tércio Arnaud Tomás, um dos principais líderes, integrante do autodenominado Gabinete do Ódio, e encaminhado para o militar Mauro César Cid, possivelmente com o objetivo de facilitar a propagação do conteúdo falso. Nós tínhamos militares de alta patente, com várias estrelas, atuando com gabinetes de mentira do Bolsonaro. A diversificação da disseminação do conteúdo falso, produzido pelo argentino Fernando Cerimedo, continuou a ser realizado pelos investigados. O tenente-coronel Marques de Almeida, então lotado no comando das operações terrestres do Exército, o COTER, dentro da divisão de tarefas estabelecidas pelos investigados, atuou deliberadamente para burlar a ordem judicial de bloqueio de conteúdo falso sobre o sistema eleitoral brasileiro, disponibilizando material produzido por Fernando Cerimedo em servidores localizados fora do país. O relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação, produzido pelo Ministério da Defesa, também foi instrumento utilizado pelo grupo investigado para reforçar o sentimento de uma possível fraude nas eleições presidenciais de 22. Os dados analisados indicam que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, determinou a postergação da divulgação do referido relatório pelo fato de não ter identificado qualquer indício
de fraudes ou de vulnerabilidades no sistema eletrônico de votação. Dentro do planejamento traçado, a publicidade do relatório destruiria a narrativa construída para manter mobilizadas as manifestações, que serviram de suporte para a execução de um golpe de Estado. O relatório de fiscalização do Ministério da Defesa foi publicado no dia 9 de novembro de 2022, diante da repercussão de que a fiscalização não identificou qualquer indício de ilegalidade nas eleições de 22, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, no dia seguinte, 10 de novembro de 22, no sentido de manter a narrativa de possível fraude eleitoral, divulgou uma nota afirmando de forma contraditória que, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 22. Os atos para reverter os resultados das eleições continuaram e, dentro do planejamento projetado pelos investigados, no dia 22 de novembro de 2022, o Partido Liberal apresentou uma representação eleitoral para verificação extraordinária perante o TSE. Para o ato, o referido partido contratou o Instituto Voto Legal, presidido por Carlos César Moretzon Rocha, que apresentou os fundamentos técnicos e mentirosos que embasam um pedido de nulidade das eleições. Por sua vez, o IVL firmou o contrato com a empresa Gaio para a prestação de serviço de base de dados. No entanto, trocas de mensagens por meio do aplicativo WhatsApp e e-mails identificados no material apreendido entre Carlos César Moretzon Rocha e Éder Lindsay Magalhães Balbino, sócio da empresa Gaio, demonstram de maneira inequívoca que os investigados tinham consciência de que o argumento que fundamentou a representação pela nulidade dos votos computados nas urnas eletrônicas produzidas antes do ano de 2020 era inconsistente, não provando qualquer fraude ou vulnerabilidade que levasse à alteração dos resultados das eleições de 22. No entanto, ainda assim, de forma dolosa, o Partido Liberal, por meio do seu presidente, Valdemar da Costa Neto, e do então candidato à reeleição presidencial, Jair Messias Bolsonaro e César Moretzon Rocha, do IVL, insistiram na contestação formal do resultado das eleições perante o TSE. Os investigados, mesmo cientes da chance remota de êxito, adotaram a referida estratégia com a finalidade de servir de fundamento para a tentativa de golpe de Estado que estava em curso. Meus caros, eu li o relatório ontem. Eu não li todas as 800 páginas, eu tenho que ser sincero com vocês. Mas eu trago para vocês, inclusive, bastidores, porque eu conversei com algumas pessoas ontem. E eu trago esses bastidores para vocês realmente ficarem atentos ao quão grave é isso. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.